O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Próximos então à terra prometida. Amém, irmãos? Quem está ansioso pela volta de Jesus? Amém? A totalidade das promessas de Deus, irmãos, está em aguardarmos a volta de Jesus. Amém? Onde o reino de Deus será estabelecido de uma vez por todas, de forma completa. Amém, irmãos? Já abra. Parou? Já abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Números capítulo 13. Amém, irmãos? Números 13. Números capítulo 13. Hoje o microfone não está querendo ajudar. Quando você abre aqui, irmãos, vou fazer uma manutenção. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor que dê certo. Amém, irmãos? Então você sabe, nós estamos falando a respeito, nós estamos comparando essa jornada de Israel, irmãos, em direção à terra prometida, com a nossa caminhada em direção à vida eterna. Amém? Como nós falamos desde o primeiro domingo, nós estamos em uma constante jornada em direção à vinda do Senhor. Amém, irmãos? Você está sendo aperfeiçoado por Deus para a volta de Cristo. Amém? A Bíblia, Paulo nos ensina que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Amém? Então você está passando por um processo de aperfeiçoamento. Em Filipenses ele diz, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Ou seja, você foi salvo, está sendo salvo, será salvo quando Cristo aparecer nos céus. Amém? Jesus mesmo disse que nós entramos por uma porta e é apresentado então a nós um caminho. Amém? Ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Mas ele também diz que há uma segunda porta. Amém? Que é a porta larga, que apresenta um caminho estreito, um caminho largo. Amém? Que é um caminho mais fácil, uma porta mais fácil. Amém? Então nós estamos, através, irmãos, desses textos aqui de Números, a gente está analisando, irmãos, esse povo que saiu do Egito. Todo mundo conhece essa história aqui, né? A saída do povo do Egito, a libertação. Amém? No antigo, o povo judeu, irmãos, eles associavam o deserto, né, simbolicamente, a um período de transição, de aperfeiçoamento, de lutas, de batalhas, de tentações. Amém? Jesus foi ao deserto, irmãos, depois do batismo. Antes de iniciar o seu ministério, ele se batizou. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Sabe por que Jesus foi ao deserto, irmãos? Para vencer no deserto. Amém? Jesus foi ao deserto, irmãos, para vencer as tentações do deserto, para que você, quando passasse pelo deserto, pudesse vencer. Amém? Você olha para Cristo, irmãos, e você se identifica, como nós falamos aqui quinta-feira. Amém? A sua jornada é parecida com a jornada de Cristo, e assim deve ser. Irmãos, esse povo que saiu do Egito, em cerca de 1 ano aqui aproximadamente, não tem como estabelecer concretamente o período, eles chegaram à fronteira caminhando. Eles chegaram à fronteira de Canaã, ao limiar, à proximidade da terra. E quando eles tiveram que transpor, irmãos, quando eles tiveram que passar adiante, nós então entramos no livro de Números, no capítulo 13, desde o primeiro domingo nós estamos falando. Deus ordenou que Moisés separasse 12 homens, amém?
para uma missão de reconhecimento, irmãos, para que eles trouxessem um relatório sobre a terra, amém? Para que eles vissem se a terra era realmente boa, os gigantes que eles teriam que transpor, as barreiras, a dificuldade, o poderio militar dos povos que habitavam nas regiões de Canaã, amém? Porque eles estavam sempre, desde o início, Deus os estava preparando para as batalhas que eles teriam que encontrar no caminho, amém? A nossa vida, a nossa caminhada com Deus, irmãos, é também uma vida de aflições, de batalhas, de guerras, de sofrimento, seja quais forem, amém? A gente cita aqui, eu sempre falo para vocês, que você precisa colocar no seu relatório, identificar os seus pecados, por exemplo, aquilo que está te atrapalhando, ou os seus problemas de relacionamento, que é o que está te atrapalhando, amém? Porque Satanás está ao nosso derredor, diz a Bíblia, irmãos, esperando a oportunidade, esperando o momento certo, uma estratégia, a hora que talvez nós damos brecha para que ele possa nos atacar, amém? E muito crente muitas vezes se perde na caminhada, irmãos, porque está desatento, está despreparado, está caminhando para, sei lá eu aonde, porque não consegue visualizar a terra, não tem uma perspectiva sobre a volta de Jesus. Ou quando se fala da volta de Jesus, muito crente acha que é uma historinha, muito crente acha que isso está tão distante, que isso não vai acontecer, que tem tantas coisas que eu posso ainda fazer neste mundo, então o Senhor tem que esperar. Só que a Bíblia diz, irmãos, Jesus mesmo garante, será num abrir e num fechar de olhos. Ou seja, a qualquer instante, a qualquer momento. Você pode estar aqui agora e daqui a um segundo não estar mais, porque Jesus vai voltar, amém? No tempo dele, é claro. Pedro nos ensina que Deus está sendo paciencioso, está sendo longânimo, esperando até que, como o Taylor cantou agora, talvez a última chance, talvez a última oportunidade, talvez o último momento em que você possa se render aos pés do Senhor e dizer: Pai, eu confesso meus pecados, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu preciso de salvação, amém? Então essa é a nossa caminhada. Eles chegaram no limiar da terra, irmãos, na fronteira, e as atitudes deles fizeram com que eles voltassem atrás. O Senhor os ordenou: retornem, vocês não merecem aquilo que eu preparei para vocês, amém? Quem lembra aqui que no domingo passado, irmãos, eu falei que a partir do relatório que eles fizeram, teria duas perspectivas? Quem lembra? Amém? Foram 12 homens, amém? Mas esses 12 homens, eles subiram juntos as montanhas para visualizar a terra de cima, mas eles não tiveram a mesma perspectiva a respeito daquilo que eles viram, amém? E é isso que nós vamos analisar. 10 deles, irmãos, confiaram apenas em si mesmos. Isso moldou a caminhada deles. Mas Deus tinha separado duas pessoas: Josué e Caleb, amém? Mas nós primeiros vamos ver, irmãos, a perspectiva daqueles que confiam apenas em si mesmos, amém? Leia comigo então, irmãos, a partir do verso 25 de Números 13. Preste atenção, irmãos. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra, amém? Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, reparem nisso, irmãos, o povo que vive ali é poderoso, as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Amém, irmãos? Aqui você está vendo o relatório de 10 deles, amém? Eles tinham subido, passado 40 dias ali espiando a terra, visualizando, amém? Como a gente viu na semana passada, olhando de cima, relembrando as promessas, amém? E agora, irmãos, eles voltam a Moisés, eles voltam aonde estava o povo, e então eles começam a passar as informações do relatório que eles tinham preparado, amém? E a primeira questão aqui, irmãos, que fica muito claro já a partir do verso 25 ali:
eles dizem assim a Moisés: nós voltamos da terra que você nos enviou. Amém? Nós voltamos da terra que você, Moisés, nos enviou. E aqui fica uma pergunta, irmãos: quem que tinha enviado eles à terra? Deus. Não tinha sido Moisés. Moisés era um instrumento, irmãos. Moisés era uma ferramenta de Deus. Amém? Moisés é aquele que estava guiando o povo, que estava liderando, sob as ordens de quem? De Deus. O povo tinha uma promessa, irmãos, que não era algo distante, você sabe muito bem. Ela tinha sido feita a Abraão, ou seja, a família deles, aos descendentes. Eles eram partes daquela promessa. Você sabe, nós falamos aqui, eles passaram por Hebrom nessa missão de espiar a terra, aonde Abraão tinha passado, aonde Jacó tinha passado. Ou seja, eles estavam em contato, irmãos, com aquilo que Deus tinha prometido aos pais deles. A promessa não estava distante, porque Deus não está distante de nós, irmãos. Amém? Deus não está distante de você em nenhum momento. Primeiramente, você carrega a imagem e semelhança dele. Você é a criatura de Deus. Depois que você passa a aceitar o sacrifício da cruz, depois que você se rende ao Evangelho, a Bíblia te chama então de filho. Amém? Deus não está distante de você, meu irmão. E a Bíblia diz que depois que você passa a ser filho de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus, habitando dentro de você, confirmando, testemunhando, falando a respeito de Cristo no seu coração. Porque Deus não está distante. Amém, irmãos? Você não está indo em direção à promessa enviado por um qualquer. Você não está indo em direção à vida eterna, à Nova Jerusalém, porque eu estou mandando você ir. Não simplesmente porque eu estou os instruindo, porque eu estou pregando ou ensinando o Evangelho a vocês. Vocês estão indo porque Deus é Deus. Amém? Não é Moisés simplesmente que os tinha enviado, irmãos. Não era simplesmente Moisés, eles não estavam apenas seguindo Moisés, eles chegaram até ali por causa das palavras de quem? Do Senhor Deus. Afinal de contas, é Ele que tem as palavras de vida eterna. Foi essa a confissão de Pedro: Senhor, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você não está andando aleatoriamente, meu irmão. É Deus que está te enviando ao fim. É Deus que está te enviando ao desfecho. É Deus que está te enviando ao banquete, aquilo que Ele está preparando para nós. É Deus, meu irmão. É Deus. Amém? Isso é importante visualizar, irmãos. Eles disseram a Moisés: a terra que você nos enviou. Como assim? Reparem na diferença, irmãos. Leia comigo o verso 1 e 2 de Gênesis 13. Nós já lemos na primeira semana. Olha o que o Senhor disse a Moisés. Verso 1, o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Quem vai dar a terra, irmãos? Quem? Quem vai dar a promessa? Quem fez a promessa? Deus. Quem vai garantir que ela se realize? Deus. Era Deus que os tinha separado, irmãos. No início do capítulo 13, eles entenderam isso. O Senhor está nos enviando a vigiar, a espiar a terra. Quando eles voltaram, depois de espiar, com o relatório, depois de 40 dias, eles voltam e dizem: Moisés, a terra que você nos enviou. Deus constantemente afirmava isso ao povo, irmãos: a terra é minha, e eu vou dar ela a vocês. A promessa é minha, eu a darei a vocês. Não é Moisés, não é Josué, sou eu, o Senhor. Amém? Deus estava constantemente falando isso a eles, irmãos. E talvez a longa jornada deles, a longa caminhada deles pelo deserto, e quando eles chegaram à proximidade de tomar posse da terra, irmãos, e quando eles viram que teriam que encarar desafios para entrar nela e tomar posse, talvez isso fez com que eles perdessem o foco. Depois daquela caminhada em direção à fronteira, ao limiar, à proximidade, quando eles pararam e Deus nos enviou a espiar a terra, quando eles foram enviados, voltaram com o relatório, vai ser difícil demais, vai dar muito trabalho,
O peso vai ser grande, a batalha vai ser grande, os adversários são grandes. Isso fez com que eles perdessem o foco. Amém, irmãos? Isso aqui, irmãos, é muito relevante para nós. A sua jornada, irmãos, mesmo que longa, mesmo que com dificuldades, ela não pode afetar a sua fé em Deus. Amém? Você está caminhando, eu estou caminhando a minha vida inteira com Cristo, irmãos. Amém? Talvez você, alguns aqui menos. Amém? Mas por mais longa que seja a caminhada, irmãos, você não pode perder a fé em Deus. Amém? Você não pode deixar de exercer confiança em Deus. Você não pode deixar de depender de Deus. Amém? Você não pode depender de mim que estou aqui em cima, porque eu sou falho, irmãos. Amém? Você não pode depender simplesmente do irmão que está do seu lado, porque ele pode falhar, ele pode cair. Você precisa depender de quem? De Deus. Nós ajudamos uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros, nós oramos uns aos outros. Amém? Mas o socorro, o escudo, a fortaleza, a capacidade, o poder vem de Deus. É Deus, irmãos. A sua fé precisa estar em Deus. E como eu disse aqui na quinta-feira, meu irmão, não é apenas acreditar que Ele existe. Você precisa entender o que Ele fez, o que Ele prometeu, o que Ele está fazendo na sua vida. Então exercer fé. Amém? Quem é o seu Deus, meu irmão? Você já parou para se perguntar disso? Quem é o Deus que eu sirvo? Ele não é, irmãos, apenas um fluido, uma energia, algo positivo. Ele é Deus. O único, a Bíblia chama Ele de único Deus vivo. É o único que tem mãos e apalpa, pés e anda, olhos e vê. É o único Criador dos céus e da terra. Esse é o seu Deus, meu irmão. E isso aqui é relevante para nós, porque você não pode perder esse foco. O prêmio no fim da jornada, irmãos, é o Senhor que entregará nas suas mãos. Você chegar até lá, é o Senhor que vai fazer com que você chegue. Amém? Assim como você entrar pela porta que é Jesus Cristo, é o Senhor que fez você entrar. Amém? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É obra de Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós cremos. Amém? Enquanto nós aproximamos, irmãos, ao fim da jornada, Jesus já está às portas e a eternidade já está aqui, irmãos. Já está reservada para aqueles que perseveram. Amém? Perseverar. Perseverar no Senhor, irmãos, é Ele que nos fará entrar. Repare, leia comigo ali no verso 27, irmãos. Novamente. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o fruto dela. Repare, irmãos, aqui que nem mesmo a qualidade dos frutos da terra foi capaz de animar a mentalidade caída deles. Irmãos, eles trouxeram frutos da terra. Eles trouxeram daquilo que a terra produzia. Eles trouxeram frutos da qualidade da terra, daquilo que eles iam usufruir, dos benefícios da promessa. Nem mesmo isso, irmãos, fez com que eles se animassem. A mente deles já estava caída. A mente deles, irmãos, estava apenas em confiar em si mesmos. Nem o fruto pôde ajudar isso, irmãos. Quem confia em si mesmo, irmãos, mostra algo muito importante. Deixou de olhar para Deus e com isso perdeu a expectativa no que Ele tem e no que Ele pode fazer. Ao perder o foco, a pessoa passa a olhar apenas para si mesmo. E quando você olha para si mesmo, irmãos, você perde o foco em Deus. Você perde a capacidade de crer, irmãos, e de entender, de ter expectativa naquilo que Deus já fez por você e naquilo que Ele ainda vai fazer. Você esquece do que o Senhor fez até você chegar aqui. Você esquece, irmãos, que uma das promessas a respeito de Cristo era: Ele será chamado Emanuel, Deus com quem? Deus conosco. Aquele que passa a confiar em si mesmo, irmãos, se colocou no centro. E ao se colocar no centro, atenta somente para aquilo que o homem pode oferecer, irmãos. Fragilidade e insuficiência. Sozinho você não tem poder nenhum. Sozinho você não é forte. Quando você perde o foco em Deus, irmãos, você se coloca no centro e você passa a ser o foco.
E o que sai de você é apenas fragilidade. O que sai de você é apenas insuficiência. Lembrando, irmãos, que Jesus mesmo andou debaixo da promessa de Deus. Se eu não me engano é Isaías 63 ou 61, você confere depois, não lembro de cabeça. Mas Jesus chega no templo, abre o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me enviou a realizar as obras que eu vou fazer. Deus encarnado, Jesus Cristo homem, andou debaixo do poder do Espírito Santo. O foco dele estava no Senhor. O que dirá de nós, meu irmão? Se você tira Deus do centro, você tira Deus do foco, e aí só sobra a sua fragilidade, só sobra a sua insuficiência, a sua incapacidade de tentar e de fazer sozinho, meu irmão. Porque se você fosse capaz de fazer algo sem Cristo, Ele não tinha vindo ao mundo. Se você fosse capaz de salvar a si mesmo e se colocar na vida eterna, irmãos, Jesus Cristo não tinha encarnado. Você está entendendo isso? Deus aqui, irmãos, para eles está oferecendo uma terra que emana leite e mel. Você sabe isso muito bem. Ou seja, uma terra de provisão, de fartura, irmãos. Um lugar doce, um lugar com recursos. Um lugar que eles poderiam habitar em paz. Isso se cumpriu em Cristo Jesus, irmãos. E como eu tenho falado aqui desde o início, a totalidade se dará quando Ele rasgar os céus. Amém? É isso que o Senhor está prometendo para você, irmãos. A vida aqui nessa terra, você tem que andar com o Senhor aqui nessa terra ainda mesmo. Enquanto você é peregrino aqui, irmãos, enquanto você está de passagem, enquanto você é estrangeiro, enquanto você aguarda a volta do Senhor, você precisa andar com Deus. Amém? Mas a totalidade, o 100%, irmãos, o último estágio, o último nível, é quando Jesus voltar. E você precisa estar preparado para isso, irmãos. O seu coração precisa desejar isso. É quando nós estaremos face a face com aquele que fez todas as coisas. Oh, meu Deus! É quando você verá Jesus Cristo face a face. É quando você entrar na glória que você vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver Moisés, você vai ver Noé, você vai ver Pedro, João. Você vai ver todos esses homens que andaram antes de você e entraram naquilo que Deus tinha preparado. Glória a Deus por isso ou não? Mas como eles estavam atentando somente para si mesmos, irmãos, a perspectiva humana deles era apenas uma perspectiva de fracasso. Leia comigo, irmãos. Olha o relatório deles, nós lemos no início. Verso 28. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. As suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e amorreus na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar e no vale do Jordão. Repare, irmãos, que eles primeiro citaram as coisas ruins. Eles apenas citaram os obstáculos. Depois eles disseram: está aqui os frutos. Você está entendendo isso? Irmãos, isso diz muito a respeito da nossa perspectiva. Talvez você diga assim: eu nunca vou escolher por Jesus porque é muito difícil. E depois você diz: até tem umas promessas legais. Mas é muito difícil. É uma escolha muito difícil. É muita coisa para se encarar, para se viver. Foi isso que eles fizeram, irmãos. E não tem nada de novo aqui no relatório deles, a não ser aquilo que eles já sabiam e que era óbvio. Eles sabiam que teriam que lutar, irmãos, e sabiam que teriam dificuldades. O Senhor os estava preparando para isso. A missão era justamente para isso, irmãos: investigar o poderio militar daquela terra, daquele povo, ver como eles eram, os habitantes, os muros, as cidades. Mas o problema, irmãos, é que a perspectiva deles já estava contaminada. Eles já estavam contaminados. É interessante, irmãos, porque Paulo diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você for abrir em Números 11, irmãos, você vai perceber algumas coisas. Já em Números 11 você percebe que o povo se reuniu com alguns estrangeiros que viviam entre o povo. E eles começaram a ter saudade das comidas do Egito. Más companhias. Ou seja lá qual for a influência, mas o fato é que a perspectiva deles, aquilo que eles esperavam, já estava contaminado, irmãos.
Leia comigo a partir do verso 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Olha a diferença, irmãos. Olha o que Caleb está dizendo aqui. Com certeza. Amém? Você está reparando na perspectiva aqui, irmãos? Nós vamos analisar depois o que Caleb vai dizer. Mas repare, irmãos. Olha só, com certeza nós podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. Eles são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, descendentes de Anak. Perto deles nos sentimos como? Como o quê? E assim também parecíamos para eles. Meu Deus, meu. Olha a perspectiva carnal deles, mundana, de quem confia apenas em si mesmo. No verso 30 ali, irmãos, Caleb tenta abrir os olhos deles, dos outros colegas que tinham subido junto. Mas o pessimismo deles continuou, irmãos. Você precisa entender aqui uma coisa: Deus sempre tem os seus remanescentes. Sempre tem um irmão ou outro, irmãos, que é capaz de colocar fé nos outros, que é capaz de colocar expectativa. Irmãos, você precisa ser assim. Eu não vou falar aqui de Caleb e Josué agora, mas você precisa entender isso. Talvez tenham pessoas do seu lado que estão desanimadas. Você precisa ser um Caleb, injeção de ânimo. Repare, irmãos, ele coloca fé nos irmãos, mas também coragem. Coragem, repita comigo, coragem. Vamos lá, irmãos, como um exército do Senhor. Coragem. Repare ali, irmãos, que o argumento de Caleb vai de encontro à perspectiva deles. Já que vocês é como se ele estivesse dizendo, irmãos, já que vocês confiam somente em si mesmos e acabaram constatando que não só com a força de vocês não vão conseguir, eu digo que nós podemos vencer. Se tivermos coragem, nós podemos. Caleb vai de encontro à perspectiva deles. Vocês estão olhando somente para as suas forças, para as suas capacidades. Vocês estão olhando apenas para o adversário. Está faltando coragem, está faltando fé, está faltando ousadia de andar em direção à promessa, contando com o poder do Senhor. Caleb com certeza estava com os olhos fitos no Senhor, irmãos, fixado na promessa. O Senhor prometeu, não importa o que vier pela frente, o Senhor prometeu. Mas a partir do verso 31 ali, irmãos, o pessimismo continua. E nós precisamos atentar, irmãos, para as afirmações que eles fazem. Já estou quase encerrando. Primeira coisa que eles dizem ali a partir do verso 31, irmãos, a frase: nós não podemos contra eles. Repita comigo: nós não podemos. Sabe o que é engraçado aqui, irmãos? Quem tem a perspectiva de confiar apenas em si mesmo, irmãos, é que ao agir assim está colocando Deus de lado, está tirando Deus do negócio. Eles estão dizendo: nós não podemos contra eles. É claro que eles não poderiam, irmãos. Eram muitos povos ao atravessar o Jordão. Eram muitos habitantes, eram muitos adversários, eram muitas barreiras. É claro que eles não poderiam. Mas ao dizer isso, ao dizer nós não podemos contra eles, irmãos, eles estão ignorando Deus. Eles estão ignorando o poder do Deus dos exércitos. O Senhor já tinha se manifestado assim para eles, irmãos. Ao colocar Deus de lado, eles estão tirando Deus do negócio. Esse é o problema, irmãos. Quem confia em si mesmo está sempre tirando Deus do lugar dele. Está sempre tirando Deus do foco, está sempre tirando Deus do negócio, está colocando Deus de lado, está ignorando o Senhor. E é claro que não vai dar. E esse é o principal problema, irmãos. Ao contar apenas com a força do seu braço, quem confia só em si mesmo, na verdade, desconfia de Deus. E aqui nós temos um problema muito grande, irmãos.
Não é apenas confiar em si mesmo. Não é apenas confiarem na sua força, no seu braço. Não é apenas tirar Deus do centro, irmãos. O problema aqui deles está em desconfiar do Senhor. Eles estão tratando o Senhor como se fosse alguém que não tem crédito. Como se fosse alguém que não merece confiança, irmãos. Eles estão tratando o Senhor como um qualquer, como se Ele fosse um general qualquer de guerra. Como se Ele não fosse o Senhor dos exércitos. E aqui nós temos um problema muito grande, irmãos. Tirar Deus do negócio, tirar Deus da jornada. Você não pode fazer isso. Amém? Deus é digno da sua fé. Deus é digno da sua confiança. Você pode acreditar nele, irmãos. Deus tem crédito. Amém? Deus tem crédito. A baixa autoestima deles aqui, irmãos, nem chega a ser um problema tão grande. Ao dizer nós não podemos com eles, eles estão se rebaixando, eles falam de si mesmos como se fossem uns gafanhotos. Nós acabamos de ler. A baixa autoestima deles nem é um problema, irmão, se ela for compensada com uma autoestima que vem do alto. Amém? A baixa autoestima deles aqui, irmãos, não é um problema, se eles compensassem com uma estima que vem do alto. Se eles tivessem dito, nós somos pequenos, realmente, nós não temos tanta força, talvez não temos tanta capacidade, mas o Senhor. O problema é que eles não fizeram isso, irmãos. Não há problema, irmãos, em reconhecer fraqueza. Não há problema em reconhecer fragilidade ou incapacidade. O problema, sabe qual é, irmãos? É quando você transfere a fraqueza para o Senhor. É quando você transfere a fragilidade para o Senhor. Esse é um problema muito grande. Não confiar em si mesmo, irmãos, ou atentar para as suas fraquezas, para as suas fragilidades, não é um problema. A baixa autoestima talvez nem seja um problema também, irmãos. O problema é quando você transfere para o Senhor esses sentimentos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ao confiar em si mesmo, irmãos, eles estão desconfiando do Senhor. Eles poderiam ter dito, eles são mais fortes, mas Deus está conosco. Ao invés de apenas negar tudo aquilo, eles poderiam dizer, por mais que nós somos fracos, Deus está aqui, Deus está entre nós, Ele já fez tantos prodígios, Ele abriu um mar vermelho, Ele fez sair água de uma rocha, Ele fez cair pão do céu, Ele enviou tanta provisão. O Senhor está conosco, mesmo com as nossas fraquezas, o Senhor está aqui. A nossa possibilidade de vitória está no Senhor. É o que eles deveriam ter dito, irmãos. E você sabe, essa história se repetiu anos mais tarde, irmãos, quando um garoto chamado Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, ele ficou sabendo lá quando estava pastoreando as suas ovelhinhas, que tinha um gigante chamado Golias, do exército dos filisteus. Ele estava desafiando, blasfemando contra o Deus vivo. Ele vai levar mantimento para os seus irmãos que estão na batalha com medo. Franzino, pequenininho. E ele chega lá, ele ficou sabendo daquilo, e chega lá e diz, vocês não vão fazer nada. Talvez as pessoas tenham dito para ele, mas não está vendo o tamanho desse cara. Olha o tamanho da cabeça dele. O que Davi fez, irmãos? Ele chega diante daquela situação de guerra, ele diz, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este homem, este qualquer, não importa o tamanho dele? A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, irmãos, que a partir do 45, que Saul tentou colocar as suas armaduras de guerra. Saul era um cara de porte, grande, forte, guerreiro, líder. Davi se coloca e diz, eu vou lá, eu vou destruir com esse gigante. E o que Saul faz? Vou colocar as minhas armaduras em você. E o que Davi disse, irmãos? Eu não preciso disso. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele pega algumas pedrinhas, ele rejeita a armadura de guerra. Ele pega algumas pedrinhas e o gigante... Sabe o que é interessante, irmãos?
Bíblia diz que o gigante cai para frente. É estranho isso. Davi se coloca diante dele, pedrinha, e ele cai. Talvez seria mais óbvio que ele caísse. Mas não, ele cai. Por quê? Porque é Deus que estava derrubando o gigante. Não eram as pedrinhas de Davi, irmãos. Era o Senhor dos exércitos. Davi era apenas um instrumento. Alguém que exerceu fé no meio de tantos medrosos. Eles já estavam dentro das localidades da Terra Prometida. E essa história se repetiu, irmãos. Nós estamos falando aqui de salvação, meu irmão. Não estamos falando apenas de um relatório de guerra. Essas histórias são verídicas, são reais, aconteceram. É histórico isso que eu estou narrando aqui para vocês, que eu estou lendo. Mas você precisa entender o que está por trás, irmãos, do contexto. Deus está dizendo: é eu que derrubo os gigantes. O gigante do pecado o meu filho derrubou na cruz. A morte o meu filho derrubou na cruz. O último inimigo a ser batido, o último inimigo a ser vencido, o meu filho derrubou na cruz. Ele foi ao madeiro, saiu de lá morto, esturricado, esmagado, mas ao terceiro dia o meu filho ressuscitou. Ah, meu irmão, Jó já tinha dito isso 1500 anos antes. Não, 1500 anos antes. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar. Ele há de se levantar sobre a terra. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Você precisa ser como Davi, você precisa ser como Caleb, como Josué, pessoa que tem coragem, mas que tem fé no Deus vivo, no Todo-Poderoso. Você está caminhando, meu irmão, e nada pode te derrotar, porque o Senhor está com você, se o foco estiver nele. Amém, irmãos? Eu vou pular aqui um pouco por causa do horário. Qual que é a segunda afirmação deles a partir do verso 31? Nos sentimos como? Como o quê? Gafanhotos. E essa afirmação aqui tem um peso terrível, irmãos. Terrível. Sabe por quê? Eles não eram um povo qualquer. Lá no início Israel não existia, mas Deus os levantou numa promessa. Ele fez um cara sair da sua parentela em direção a Canaã, primeiramente. Eles não eram um povo qualquer, Deus os tinha escolhido. Deus já tinha dito para eles: vocês são meu povo exclusivo. E eles estavam dizendo: nós somos como gafanhotos. Eles se viam assim. Ninguém disse isso para eles, irmãos. 10 deles voltaram com essa imagem na cabeça: nós somos um povo qualquer. Mas Deus já tinha dito: vocês são o povo da promessa. Vocês são um povo eleito. Mas eles se viam, irmãos, como um povo qualquer. Se viam como o exército adversário os via. Como? Gafanhotos. Pequenos. Pisados, eles seriam pisados. E aqui tem um ponto, irmãos, eu já estou encerrando. Como o crente deve se ver? Eu dei um spoiler aqui quinta-feira quando nós falamos de batismo. A resposta é muito simples, irmãos. Como você deve se ver? Como Deus te vê. Como que Deus te vê? Através da cruz. Detalhe: não tem ninguém na cruz. O crente deve se ver dessa forma, irmãos. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Eu sou o povo da promessa. Vocês são o meu povo eleito, diz o Senhor. Eu os separei para mim mesmo antes da fundação do mundo. Você precisa entender, quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis 1 e começa ela: no princípio criou Deus. Olha como é estranho isso, irmãos. É algo inalcançável. Ele está dizendo: no princípio criou Deus. Ou seja, ele já existia antes do princípio.
E quando você continua lendo a Bíblia, ele diz: eu vos escolhi antes da fundação do mundo, para que vocês sejam meus sacerdotes, raça eleita, povo escolhido, santo, separado, por causa da cruz, por causa do meu filho pendurado num madeiro, por causa dos vossos pecados. É assim que o crente deve se ver, irmãos. A cruz mostra isso. A cruz mostra, irmãos, primeiramente o nosso pecado, porque Jesus morreu nela por causa dos nossos pecados. A cruz é um instrumento de morte, irmãos, de condenação, e o Filho de Deus estava carregando esse pecado. O Filho de Deus estava quitando esta dívida na cruz. É assim que você precisa se ver. Quando você se coloca aos pés da cruz, irmãos, você reconhece: eu sou pecador, eu sou falho, aqui está a minha miséria, os meus pecados matou o próprio Deus numa cruz. Você está entendendo aqui, irmãos? Não é baixa autoestima, é apenas reconhecimento, irmãos, quem eu sou, como nós cantamos naquela canção. Você canta para o Senhor: quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Você precisa entender isso, irmãos. A cruz também mostra a nossa incapacidade. Nós não temos capacidade de quitar essa dívida, irmãos, de quitar essa pendência, de quitar o débito. Está no vermelho lá. Se não fosse o sacrifício do Cordeiro perfeito na cruz, irmãos, se não for isso, você ainda está em dívida. Se você não aceitar o sacrifício da cruz, você ainda está em dívida, ainda está negativa a sua conta no céu. Diante do Senhor ainda você está em dívida. Mas quando você se rende aos pés da cruz e você assume o sacrifício de Cristo, e você diz como Paulo disse a Timóteo: tome posse da salvação, tome posse da vida eterna. Quando você faz isso, irmãos, a Bíblia diz que a graça do Senhor encobre a multidão dos nossos pecados. É assim que Deus te vê, meu irmão, através de Cristo. É assim que você é visto pelo Senhor Deus, e é assim que você deve se ver. Eu sou pecador, eu sou falho, mas Ele me amou. O amor dele foi tão grande. Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz pelos meus pecados. Eu é que tinha a dívida, eu deveria pagar, mas Ele matou o seu próprio filho. Ele ofereceu o maior sacrifício da história de todos, irmãos. É assim que o crente deve se ver, não como um gafanhoto, irmãos, mas como filho de Deus, como justiça de Deus. Resumindo, irmãos, a cruz mostra isso. A cruz mostra a sua miséria, a sua incapacidade, mas ao mesmo tempo, meu irmão, ela mostra o seu valor. Ao mesmo tempo em que a cruz mostra o quanto você é ruim sem ela, ao mesmo tempo ela diz: você é valoroso, eu te dei o meu filho, eu te dei o meu espírito, e eu te dei a vida eterna. É assim que você deve se ver, irmãos. Equilíbrio. Não pense além do que convém de si mesmo. Como Paulo diz: não pense de si mesmo além do que convém, melhor dizendo. Você não precisa se achar bom, mas também não precisa se considerar um gafanhoto. Tenha equilíbrio, meu irmão. Você é pecador, miserável, mas por causa de Cristo você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Se você olhar através da cruz de Cristo, meu irmão, você verá a sua incapacidade, seu pecado, mas também será amado, valorizado, escolhido. Como eu disse anteriormente, irmãos, alguns minutos atrás, ter uma baixa autoestima não chega a ser um problema tão grande, irmãos. Não chega a ser um problema tão... Você precisa ser equilibrado. Tem equilíbrio ao se enxergar. Diante das dificuldades, entenda: eu realmente sou fraco, incapaz, mas o Senhor me deu todas as ferramentas. Ele está indo à minha frente. Ele diz, irmãos, guarde esse texto: o poder do Senhor se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Amém? Foi o que Deus disse a Paulo, irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10. Ele diz: a minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E o que Paulo diz? Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Olha só, irmãos, que homem é esse? Ele entendeu, meu irmão. Ele entendeu, Deus tinha dito: a minha graça te basta, é tudo que você precisa.
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele continua dizendo: agora eu sou feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas. O mundo está ensinando totalmente ao contrário. Você precisa se colocar num pedestal, tem uma aparência de que é grande, de que é bom. Se mostre as suas pessoas, cause inveja nos outros. E Paulo está dizendo: eu sou feliz por ser fraco, eu me orgulho disso, porque eu não preciso da minha força. A minha força é nada, o poder que o Senhor tem opera através de mim. Amém? O poder do Senhor opera em você, irmãos, mesmo quando você está fraco diante das lutas, mesmo quando você diz que eu não vou conseguir, eu não posso, e realmente, irmão, sozinho você não pode, mas o poder de Deus opera em você. Você pode vencer o pecado, você pode vencer as batalhas que você trava no dia a dia, irmão, seja no seu coração. Talvez tenha coisas dentro de você que só você e o Senhor sabe, e que você trava constantemente, o orgulho, o medo, carência, ansiedade. Irmão, saiba, o Senhor está se aperfeiçoando em você. É o poder de Deus, meu irmão. Paulo diz em Coríntios mesmo, no capítulo 4, se eu não me engano, que há dentro de nós um vaso de barro, um tesouro, chamado o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus dentro de você, meu irmão. Você está escutando o Evangelho aqui nessa noite. Isso precisa entrar na sua vida, no seu coração, e explodir tudo que você tem, acabar com a sua vida, para que você possa dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Paulo continua dizendo: por isso aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Você precisa substituir, irmãos, a baixa autoestima. Você precisa substituir essa frase: eu sou como um gafanhoto. Você precisa substituir isso, irmãos, essa perspectiva, pela graça de Deus. Amém? Diante das provações, das lutas, das perseguições, você pode dizer: é o poder do Senhor que opera em meu favor. Quando eu me coloco aos pés da cruz, eu me humilho diante dele, eu estou reconhecendo que sou fraco, então o Senhor age através de você. Então a Bíblia diz, Paulo mesmo diz: o meu exterior está se corrompendo. Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho, estão tentando me matar por causa de Cristo. Todas as minhas cadeias, todas as minhas angústias, eu já quase morri afogado, eu já fui picado por uma serpente, não morri, eu já passei fome, eu já passei frio, está tudo se deteriorando à volta. O meu exterior se corrompe, ele diz, mas o meu interior se renova todos os dias. Esse é o poder de Deus, irmãos. Foi isso que o povo não entendeu, meu irmão. Diante dessa situação, eles trouxeram um relatório negativo porque eles não entenderam. Mesmo na incapacidade, Deus agiria em favor deles. Você está nessa caminhada, irmãos. Mesmo que você se considere fraco, mesmo que você se considere incapaz, mesmo que você ache que não é para você, que você não conseguirá entrar na vida eterna, saiba de uma coisa: aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. É o poder do Senhor que age em nosso favor. Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar.